ou serviço da dívida. Bom, e quando o assunto é emenda parlamentar, quem conhece muito bem esse assunto é ele, o deputado federal Benis Leocádio. Ele é deputado federal pelo Rio Grande do Norte, foi o deputado mais votado nas eleições de 2018, é candidato à reeleição. Nosso convidado na manhã de hoje, deputado Benis, seja bem-vindo ao nosso jornal. Bom dia, Virgínia, bom dia, Júlio Pinheiro, bom dia, Laura, e bom dia, Ricardinho. É um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Deputado Benis, é o seu primeiro mandato como deputado federal, numa realidade em que o Rio Grande do Norte aparece aí como o segundo estado do Nordeste que mais recebeu recursos, volume de emendas parlamentares nesse ano de 2000, nesses últimos anos, nessa avaliação que foi feita aqui, inclusive pela Confederação. Mas o senhor exerce uma liderança junto aos municípios antes mesmo de ser deputado federal. Qual a realidade hoje? Chama a atenção a gente olhar aqui e ver que as emendas parlamentares, elas representaram elas foram responsáveis pelos investimentos que foram feitos hoje na estrutura dos municípios. O senhor que está ali de perto, o que é que mudou e trouxe para o Estado uma realidade diferente? Virgínia, em relação a esse dado, no tocante às emendas transferências especiais, eu sonho que um dia o Rio Grande do Norte possa ser o primeiro. Aqui nós estamos em segunda colocação no Nordeste, né, atrás apenas da Bahia, mas para quem não conhece, a transferência especial é a modalidade mais célere e mais rápida do recurso chegar na ponta para beneficiar o cidadão. É o Pix das emendas? Estamos até apelidando, acho que pela velocidade, né? Pela rapidez. Ele eu só discordo. E alguma crítica também, né? Isso também. De que não tem acompanhamento, de que há um afrouxamento no tocante à execução desse recurso. Eu discordo. Passagem direta de recurso. Por quê? O recurso só é liberado mediante a celebração de um convênio com o Ministério da Economia, que o parlamentar faz a indicação ou para o Distrito Federal, estados ou municípios. Isso está previsto na Emenda Constitucional 105 de 2019, que alterou o artigo 166 da Constituição Federal para permitir essas transferências diretamente aos órgãos executores, no caso, o estado e o município. Por que eu digo a vantagem? Quando não é feita dessa modalidade, é via Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, ou fundo a fundo, que na maioria das vezes, Virgínia, leva 2, 3 anos para ser executados. Então, hoje, como a gente vive período de inflação, se você faz uma indicação de uma emenda de R$300 mil para um município e ela não acontece a liberação no exercício presente, e seja 2, 3 anos depois, esse recurso ele não vai atualizar para efeito de cumprimento daquele objeto, ou seja, pavimentar uma rua. Hoje era 300 mil orçamento, daqui a um ano vai ser 330, 350, 400, se o ente recebedor do recurso não tiver essa contrapartida, ele pode perder, infelizmente. Na transferência especial não é diferente. Você faz a indicação no ano anterior, no caso outubro, que foi quando nós indicamos a emenda de 2022, e agora em junho, julho, o Ministério da Economia já está fazendo o repasse da primeira parcela, que normalmente essa emenda ela é dividida em 2, 3, 4 parcelas no exercício corrente, ou seja, da LOA daquele ano de 2022. Então isso é uma mudança extraordinária. Depois de ter o convênio de transferência, tem o acompanhamento dos órgãos de controle, do Tribunal de Contas, dos parlamentos estadual ou municipal e do próprio Ministério Público, porque o recurso dinheiro está monitorado. Lá. Ele é monitorado, sim. A diferença é que ele fica de livre aplicação. Na hora em que o parlamentar faz indicação, eu, pelo menos no meu gabinete, eu me preocupo em fazer um ofício dizendo para o gestor para qual finalidade é aquele recurso. Para aquisição de uma ambulância, para a pavimentação de uma rua, para a construção de uma unidade básica de saúde, para a construção de uma estrada, mas o prefeito poderá mudar esse objeto, porque o dinheiro é como se passasse a ser recursos próprios. FPM, ICMS, PTU, e aí sim ele pode desobedecer essa indicação parlamentar, mas não fica bem, sob pena de outra vez, quando ele procurar talvez esse parlamentar, ele não vá contar com a confiança ou a esperança de que ele realmente aplicou o recurso conforme o previsto. Embora, para efeito de prestação de contas, ele obedecerá ao mesmo rito dos outros recursos, seja pela Caixa Econômica, seja diretamente o recurso, não há diferença nenhuma. Até porque, até para se pagar essa despesa na ponta, ela vai para uma ordem cronológica determinada pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, não existe essa história de que cheque em branco
e o recurso vai ser usado ao bel prazer do gestor. Deputado, o senhor foi presidente da FEMURN e era um dos nomes da municipalidade quando foi eleito para o parlamento para ser deputado. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação tanto da gestão dos prefeitos aqui no Rio Grande do Norte e como a bancada federal ajudou nessa gestão, porque muitos têm se queixado da falta de obras nos municípios por parte de convênios com o governo do estado. Eu queria saber do senhor a sua avaliação sobre como a bancada federal do Rio Grande do Norte pôde atuar em prol desses municípios e também como está a gestão dos municípios aí nesses últimos 4 anos. Eu diria, Júlio, que isso é uma realidade hoje. Os municípios e os estados do Brasil vivem praticamente de executar recursos de transferência da União, seja por indicação parlamentar, com emenda individual, emenda coletiva, né, que emenda de bancada, ou essas transferências especiais. E o Rio Grande do Norte é um exemplo. Procuremos aqui um município do Rio Grande do Norte que esteja recebendo um investimento de recursos do governo estadual. A gente sabe que praticamente não existe. Ou são recursos de empréstimo, no caso do Banco Mundial, né, através do governo cidadão, ou transferências da União através dessas emendas. E o que Virgínia falava é uma realidade. Ou as emendas impositivas dos deputados estaduais. Também, né? Exatamente. É um orçamento que é do Estado, mas é uma cota que se tornou impositiva igualmente do federal. Então, essas emendas, tanto do Executivo Federal quanto do Estadual, hoje é uma realidade no tocante a investimento nos municípios, tanto da melhoria da qualidade de vida de suas populações, como da própria geração de emprego. Na hora que se está executando uma obra num município, ela está também gerando emprego e renda naquela localidade. E do governo federal, hoje eu estou coordenando a bancada, a gente pode registrar aqui mais de 400 milhões ano, entre emendas individuais e emendas de bancada. Então, olha só, quase R$500 bilhão a gente tem todo ano de investimentos no Rio Grande do Norte, graças a essas indicações. E aí nós temos obras importantes que vêm se arrastando aí, como a gente sabe, a reta Tabajara, que é prevista para concluir esse ano, né? Recursos mais de 200 milhões já indicados pela bancada, o gancho de Igapó, que está praticamente concluído, a barragem de Oiticica, barragem de Passagem, tantas obras importantíssimas. A bancada tem obra para mostrar e o governo não. Tem. Em Natal, por exemplo, olha, a reurbanização lá da Ridinha é uma emenda de bancada da ordem Ponta Negra também. R$21 milhões, Ponta Negra também, recursos para enfrentamento da Covid aqui na capital, a construção do Hospital Municipal, Virgínia, que vai começar agora, já recebeu emendas 2021, 2022, 16 milhões cada ano, por decisão da bancada federal. Então eu tenho certeza que na hora em que a bancada escuta os reclamos ou as demandas dos gestores municipais ou do próprio governo do estado, como a gente mantém aqui, segurança pública, Júlio, é um exemplo, procuremos qual valor o estado investiu em segurança pública, que você vai ver que é praticamente zero. Claro, ele paga o custeio, a manutenção, o salário dos operadores das forças de segurança, mas investimento no tocante a viaturas, a construção de prédio, a aquisição de armamento, é do governo federal. E muitas delas vêm indicação da bancada. Eu mesmo, como deputado, hoje, digamos, posso me intitular aqui como o parlamentar que mais indicou recursos para a segurança do Rio Grande do Norte. Nós temos 4,5 milhões indicados agora em 2021 para a aquisição de 23 caminhonetes 4x4, que o Estado ainda não conseguiu finalizar essa aquisição. Estamos investindo agora também para as guardas municipais. Aqui em Natal mesmo, nós estamos indicando para a melhoria da sede lá na Zona Norte, veículos para a cidade de Parnamirim, onde entregou na última sexta-feira, que faz uma diferença extraordinária. R$500 milhão nós indicamos por lá, a Prefeitura complementou, já adquiriu 6 camburões ou viaturas para melhorar as forças de segurança daquele município. Estamos indicando para Ceará-Mirim, para São José de Mipibu, Jardim de Seridó, João Câmara, Poço Branco. Então isso faz uma diferença, por quê, Virgínia? Todo o governo do estado hoje alega não poder ampliar os quadros das polícias em função da LRF, né? Limite prudencial. Não permite. Então a Polícia Militar do nosso estado, Júlio, deveria ter 14 mil homens, só tem 7. E aí todo governante vai dizer que não pode ampliar porque está proibido pela LRF. O que eu vejo? As guardas municipais podem melhorar esse contingente das forças de segurança na hora em que amplia os seus quadros. Parnamirim começou com 54, hoje tem 114. E aí ele vai somar a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Penal, Força Nacional, tudo que existir de segurança, nós temos que defender a integração dessas forças. Eu mesmo apresentei um projeto de lei, o 2763 de 2019, para que o Fundo Nacional de Segurança também transfira dinheiro para os municípios que organizarem as suas guardas. Então a gente está vendo isso crescer muito. O estado de Pernambuco já destinou requisição ou veículos para todos os municípios que tenham suas guardas organizadas. Hoje no Rio Grande do Norte nós já temos mais de 30 municípios. Avançamos, porque quase só Natal tinha praticamente. Exatamente.
Deputado, o senhor está falando sobre as emendas parlamentares, sobre a questão das prefeituras, e eu queria lembrar uma declaração muito polêmica feita pelo ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, que falou que os prefeitos estão com os bolsos abarrotados de dinheiro e que não havia muito controle sobre esse dinheiro que chegava nos municípios. Qual é a sua opinião sobre essa declaração? Eu diria, Laura, que foi uma declaração infeliz do nosso gestor, ex-gestor, Carlos Eduardo, a quem gosto da sua amizade, tenho o maior respeito, mas eu diria, e ao mesmo tempo responderia a sua pergunta, eu questionando, se ele estivesse governando Natal, será que estaria satisfeito com os repasses, tanto do governo federal, como de indicação de emendas parlamentares da bancada, como ele costumava procurar os parlamentares da época, para que esses recursos também chegassem aos seus municípios? Isso é uma coisa, digamos assim, descabida, porque na hora em que a gente defende o não repasse de recursos para o município, é defender o abandono das suas populações. Não há como governante local fazer investimento e melhorar a qualidade de vida das suas populações se não for através dessas parcerias. E elas, a nível estadual, elas não aconteceram nesses últimos 4 anos, né? Não houve parcerias, os gestores são... Quem senta aqui no lugar que o senhor está, costuma dizer, os municípios não receberam recursos nem parcerias do governo estadual para executar nenhum tipo de investimento no município. O governo do Rio Grande do Norte tem se limitado a registrar que esse último mandato, aliás, essa legislatura, tem sido praticamente para tentar atualizar o pagamento de seus servidores. Não existe investimento próprio do orçamento estadual, com exceção dessas emendas de bancada, que você fala que, salvo engano, em torno de 2 milhões por parlamentar. Dos deputados estaduais, exatamente. Então, 24 daria 48 milhões. Olha o que é 48 milhões diante de R$500 bilhão que a bancada federal tem feito as transferências para o Estado. O senhor que acompanha a realidade dos municípios, o governo vem fazendo aqueles repasses são constitucionais, repasses da farmácia básica, aqueles outros itens que também os municípios dependem desses recursos para prestar um serviço? Isso é uma luta antiga do movimento municipalista potiguar. Quando eu estava dirigente da FEMURN, e hoje o prefeito Babá, lá de São Tomé, tem feito com muita maestria, com muita presença, mas ainda em relação à farmácia básica, que é uma obrigação tripartite dentro do SUS nacional, digamos, a União, Estados e Municípios, o Rio Grande do Norte tem deixado a desejar. DEP, salvo engano, o último levantamento era mais de 60 milhões de reais. Houve uma negociação por interferência do Poder Judiciário e solicitação do Ministério Público Estadual e a Federação dos Municípios, salvo engano, sob a relatoria do desembargador Cláudio Santos, e o Estado se comprometeu a começar a pagar a obrigação corrente, mas sem atualizar o passivo, que é muito importante, principalmente num período pandemia e pós-pandemia que a gente está enfrentando, que os municípios passaram a gastar muito mais do que aquilo que estava previsto nos seus orçamentos. A União, Estados e Municípios, principalmente quem está lá na ponta executando essa política de enfrentamento da pandemia, foram os municípios, mas o Estado, infelizmente, ficou só naquilo de receber as vacinas e repassar para os municípios fazerem a aplicação. Aqui uma participação no chat, nosso amigo Bruno Nunes, ele está participando aqui, ele está falando, não, houve sim ampliação nos concursos da Polícia Militar e da Civil, quase 2.000 homens na Polícia Militar, e na Civil a gente lembra que isso foi reposição de vagas. Júlio, né? Além de reposição, a Polícia Militar manda para a reserva por ano em torno de 1.000 homens. Então, ou seja, na hora em que ela manda 1.000 homens para reservas e chega 1.000, é 0 a 0, é 6 por meia dúzia. E de novo eu digo isso é custeio, não é investimento. Investimento é aquilo que a gente amplia. E eu trago um exemplo aqui, gente, Estado de Alagoas. Em 2021, o governo de Alagoas investiu 200 milhões de reais de seu orçamento próprio na segurança. Então muda realmente a realidade, inclusive os números, as estatísticas negativas de lá mudaram muito. O Nordeste era conhecido como o cangaço de Alagoas, que tinham muitos assassinatos ano, e essa página está sendo mudada, virada. O Rio Grande do Norte, infelizmente, ainda fica a desejar, mas eu até concordo e sei que as limitações financeiras do Estado são muito difíceis, são muito limitadas, mas terá que se fazer, sair do discurso, da promessa para execução, para a realidade. E nenhuma outra política, Virgínia, funciona se a segurança não estiver presente. Verdade. O turismo, a educação, a saúde, e é isso que venham defendendo. Mas, infelizmente, nós podemos ter aqui 1.000 viaturas, mas se não tiver melhoria do efetivo, não vai funcionar. Não tem como. Deputado, antes da gente passar para a pauta política... Essa eu não entendo. Essa você não entende, né? Mas a gente passa já para ela. Mas eu queria sua opinião sobre umas denúncias também que a imprensa nacional vem colocando desses recursos, essas emendas, como é que chama? O PIX das emendas? Transferências especiais. Dinheiro que poderia estar sendo usado também para a realização de festas juninas.
a contratação de shows. Qual a sua opinião sobre essa mudança de foco aí, quando esses recursos públicos chegam para auxiliar na infraestrutura e são desviados para esse tipo de festa? Se alguém estiver fazendo isso, eu discordo. Até porque, como eu estou dizendo, nosso gabinete, toda indicação de transferências especiais, a gente antecede de uma comunicação oficial a que se destina. Embora essa questão de show, você sabe que já existe isso há muito tempo. Antigamente se existia, através do Ministério do Turismo, era esse apoio para a realização de eventos, o que houve depois uma CPI, uma suspensão de recursos, a própria Controladoria da União atuou fortemente nisso e estava suspenso. Essa questão de contratação de show normalmente acontece com recursos próprios de cada ente. Possa ser que alguma transferência esteja vinculada a ela, se for através dessa emenda especial, transferência, que ela é nova. Nós estamos há 2 anos na execução. Foi criada em 2019, 2020, 2021, agora com sua aplicação. Mas, igualmente, eu coloco em relação a ela, os órgãos de controle estão aí para coibir. E nós vimos decisões agora recentes, acho que da Bahia, de outros estados, suspendendo determinados contratos vultosos que iriam, de certa forma, deixar a situação financeira daquele contratante em dúvidas ou com dificuldade para cumprir outras políticas públicas. Eu defendo que alguém possa estar fazendo esse tipo de contratação se, primeiramente, ele estiver cumprindo todas as obrigações básicas, né? Políticas de saúde, de educação, de servidor público, de prestadores e de fornecedores daquele ente. Claro, há sempre a justificativa de que vai aquecer a economia, vai gerar emprego, vai gerar renda, mas eu tenho certeza que as outras políticas devem ser, primeiramente, colocadas como prioridade. Só lembrar que aqui em Natal também, boa parte das contratações feitas aqui para o período junino foram através de emendas parlamentares de vereadores. Isso está tudo discriminado lá e no nesse detalhe, os vereadores, oficial. a emenda já é encaminhada para contratar tal show e tem o valor do show é que e me o chama nome muito do a vereador. atenção. O vereador destina o recurso para a prefeitura contratar o show de Laura Tavares para tocar em tal evento. Isso aí, Virgínia, traz uma dúvida, porque isso é um poder discricionário do contratante, o poder executivo, não o legislativo, né? O legislativo faz a indicação do recurso, mas ele não pode vincular a quem contratar. Eu entendo que isso é um poder discricionário, mas do executivo municipal, não do legislativo. Está feito o alerta. Vamos falar de política, porque o tempo está voando. Deputado Benes, União Brasil, qual a expectativa de eleição de candidatos a deputados federais e estadual? Virgínia, eu diria que a União Brasil é uma legenda hoje com uma boa representação de pré-candidatos, tanto à Câmara Federal, que a nossa expectativa é elegermos de 2 a 3 federais, isso acredito eu, pela nominata, e aí os críticos ou observadores da cena política ou das nominatas postas, tem registrado isso, que União Brasil é uma das legendas que tem essas chances de eleger, claro, diretamente pelo quociente partidário, mas na rodada de novas vagas com as sobras, não sobras daqueles que não alcancem o ponto de corte, porque hoje a nova legislação trouxe uma certa limitação para essa questão de nominatas. Quem não alcançar, a meu ver, 170, 180 mil votos para federal, Júlio, ele não elege ninguém, né? Então só existe sobra se ele alcançar o quociente completo, que é 200, 210 mil. Pensar que era 80%. Para federal. Não, 80%. A regra 80-20 é para eleger o primeiro, mas não pode concorrer a sobras. Não roda. Entendeu? Se não tiver, não gira. Exatamente. Então, a União Brasil, com certeza, roda e vai girar, porque ele vai fazer aproximadamente 300 mil votos, é a nossa expectativa, daí com as pré-candidaturas. Quem são os nomes? Benes Leocádio, Carla Dixon, Paulinho Freire, Camila Araújo, que é vereadora aqui em Natal, Carol Pires, vereadora em Parnamirim, a ex-deputada Sandra Rosado, doutora Vanessa Lopes, ex-primeira-dama lá do Açu, e Leonardo Rego, ex-prefeito de Pau de Serra, além do ex-candidato a prefeito aqui nas últimas eleições de Natal, Sérgio Leocádio, que aí preenche os 9 nomes de deputado federal, o Virgínia. Então, a nossa expectativa é que tenhamos, com certeza, e é o nosso desejo, claro, 2 federais com perspectivas, dependendo se os outros não alcançarem esse ponto de corte, Júlio. E aí vamos dar um exemplo. Nós temos, salvo engano, 8 nominatas aqui no Rio Grande do Norte concorrendo nas eleições de 2022. 3 com chances de 2, e aí se fala o nosso União, o PL, o PT, e os demais com chance de eleger apenas 1. Se eles não alcançarem, pelas contas do pessoal, pelas contas do pessoal que vem aqui, é de 12 a 14 vagas de deputado aqui. Que elegerão, né? Então vão ter que ampliar primeiro esse número de vagas. Né? Deputado, uma pergunta aqui que provavelmente o senhor já deve ter respondido outras vezes. O senhor viu o seu nome em meio de uma discussão familiar muito importante aqui no Rio Grande do Norte, que foi entre Garibaldi e Henrique Alves, com relação à eleição de 2018, que suas bases
bases teriam sido, as bases de Henrique teriam sido invadidas, ou as de Walter, invadidas por Benes Leocádio. Eu queria saber o que tem da sua versão disso, que a gente ainda não ouviu, o que aconteceu realmente em 2018, como foi a sua relação e o que está... o senhor que teria sido o pivô. O pivô desse problema e como é que está a situação nesse momento, das suas bases eleitorais. Ó, Júlio, em relação a isso, com relação às bases, muito tranquilas, até porque, digamos, não veio ainda à tona, nem ao conhecimento público, de uma única liderança que Henrique Eduardo tenha tirado de apoiar a candidatura de Walter em 2018 para apoiar Benes. Não fui apoiado por um prefeito do MDB, nenhum. Então isso por si só já responde. A posição pessoal, ou de torcida, ou de voto, que teve Henrique, que teve seus amigos, seus familiares, em votar em Benes Leocádio naquele momento, eu não vejo coisa de se estranhar, por quê? A minha vida inteira, enquanto eleitor, enquanto cidadão, enquanto prefeito ou político lá em Lages, sempre foi votando. Ou em Henrique, ou em Garibaldo, ou em Walter, ou em Carlos Eduardo, ou seja, 30 anos. Então o Benes só servia para votar, não podia ser votado. E aí, todo o meu respeito a Henrique, a Garibaldo, a Walter, se isso é uma desculpa para um outro problema que está por trás e a gente não sabe, eu acho que isso deveria ser riscado, tirado, até porque tenho o maior respeito por todos eles. E eu trago aqui uma lembrança, Virgínia, que em 2002, salvo engano, foi essa data mesmo, a gente votava em Henrique e fomos convidados a não continuar votando para votarmos em Nélio Dias, a pedido de Garibaldi, de Nélio Walter, Dias, ex-deputado federal do PT. Ex-deputado federal, saudoso, ex-conselheiro do Tribunal de Contas, e que estava ainda por lugar dele, Dr. Paulo Roberto Alves, que hoje está presidente do tribunal, que é irmão de Garibaldi. Então, naquela época, eu podia deixar de votar em Henrique, e em 2018, o Henrique não podia deixar de votar ou em Walter, em Garibaldi, para votar em Benes. Eu acho isso desnecessário, até porque, como estou dizendo, 2014, novamente, eu fui visitado por Garibaldi, por Henrique, por Carlos, na minha casa, lá em Lages. Depois tivemos um evento lá no pé do Pico Cabugi, todos eles me fazendo um apelo para votar em Agnello Alves para deputado estadual, Virgínia, que estava naquele momento, e eu entendia, de dificuldade, enfrentando um problema de saúde, e precisava do apoio de alguns MDBistas naquela época. Eles foram lá pedir esse apoio para Agnello. Foram lá pedir esse apoio e Benes atendeu, votou em Agnello. Ou seja, nessas horas eu estava correto. Você guarda mágoas do senador Garibaldi? De jeito nenhum, Virgínia. Nesse tem episódio? O maior respeito, carinho, amizade. Porque foi um episódio que acabou rompendo os dois. Mas eu digo que esse rompimento já ocorria ou já vem de algum tempo sem ser esse o problema. Talvez esse seja a desculpa. E eu pretendo até e defendo que isso seja passageiro, que após as eleições de 2022 tudo isso esteja apagado. Quem tiver os votos, e aí, claro, por opinião e vontade de cada cidadão potiguar que receba, independentemente dessa posição, dizer foi apoiado por A, por B ou C, eu deixo aqui um registro, Júlio, que pouca gente sabe. Eu fui apoiado em 126 cidades das 167, naquele período de 2018, pelo meu vínculo de liderança municipalista, de participação de histórias de campanha, desde 94, quando da primeira eleição de Garibaldi Filho. Então, conheço muita gente no Rio Grande do Norte. E outro dia eu conversava com o deputado Beto, Virgínia, que tem muito mais tempo na política que eu. Benes, eu só tive apoio em 79 municípios em 2018. Pois Benes chegou em 126 e recebeu voto em 166 dos 167 municípios. Então, esse é um diferencial que eu deixo aqui agora para avaliação da opinião pública potiguar, de que possa ser, porque eu não sou de família tradicional da política, ou porque não tenho ninguém na minha família com condições financeiras de bancar essa ou aquela candidatura, eu venho me colocando aqui como opção daqueles que veem em Benes um cidadão que tenha a condição de cumprir o seu papel como representante de uma das 8 cadeiras na Câmara Federal. Benes, a gente não pode encerrar sem lhe perguntar, você vai defender que o União Brasil se coligue e repasse o tempo de televisão para a candidatura da oposição? Virgínia, sim ou não? Essa decisão caberá ao conjunto dos pré-candidatos do União Brasil, que já tivemos uma preliminar sob a presidência do nosso ex-senador José Agripino, que é o presidente da União Brasil no Rio Grande do Norte, e o que a maioria decidir, eu estarei e qual é o seu voto? solidário. A minha posição e o que eu vejo hoje na grande maioria dos seus membros é contra o que aí está. Então, se nós discordamos ou divergimos da forma como o governo vem sendo tocado, é natural que se vá procurar ter uma posição divergente. 8h45. Repita. 8h45, queremos agradecer demais a presença aqui do deputado federal Benes Leocádio, que conversou conosco aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan News Natal. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço, bom dia a todos e parabéns aqui pelo programa. E a gente volta ainda nessa campanha a conversar, se Deus quiser. Se Deus quiser, Virgínia.